O sol da manhã castigava sem piedade o campo de treinamento da Marinha, enquanto os recrutas se alinhavam para a inspeção diária. No meio do mar de rostos nervosos estava Sarah Martinez, uma jovem de 22 anos que sonhava em servir ao país desde a infância. Seu cabelo escuro estava preso em um coque regulamentar e o uniforme impecavelmente passado, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que todos os olhos estavam sobre ela. "Olhem para ela", sussurrou um dos recrutas homens. "O que uma garota dessas está fazendo aqui? Parece que deveria estar em uma cafeteria, não no meio militar." O comentário arrancou risadinhas discretas de vários outros na formação. Sarah manteve os olhos fixos à frente, o maxilar cerrado. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de observação, e ela sabia que não seria a última. Com 5'4" de altura e pesando mal 120 elebot, ela não se encaixava na imagem típica de uma recruta casca-grossa. Seus colegas faziam piadas sobre seu tamanho e aparência desde o primeiro dia. "Martinez provavelmente acha que isso aqui é um acampamento de verão", murmurou outro recruta. "Espera até ela ver como é o treinamento de verdade." O assédio vinha sendo constante havia semanas. Durante o treinamento físico, quando ela tinha dificuldade com equipamentos mais pesados, sempre havia alguém para comentar que mulheres não pertenciam a funções de combate. Quando se destacava nas partes acadêmicas, reduziam tudo à inteligência de livros que não valeria nada em situações reais. A guerra psicológica travada pelos próprios companheiros a desgastava mais do que qualquer desafio físico que os instrutores pudessem impor. Quando a formação estava em posição de sentido, Sarah percebeu um alvoroço perto do prédio do comando. Uma SUV preta havia parado, e vários oficiais de alta patente desceram. Entre eles estava um homem que impunha respeito imediato a todos ao redor, e mesmo à distância sua presença era inconfundível. O comandante James Mitchell era uma lenda na comunidade dos Navy SEALs. Aos 35 anos já completara mais missões bem-sucedidas do que a maioria dos operativos veria em toda a carreira, e sua reputação por identificar talentos excepcionais era quase tão famosa quanto seu histórico de combate. Ele raramente visitava instalações de treinamento básico, de modo que sua presença ali naquele dia era incomum e significativa. "Aquele é o comandante Mitchell", sussurrou um dos sargentos instrutores. "Queria saber o que o traz ao nosso pequeno canto do paraíso." Sarah já tinha ouvido histórias sobre Mitchell durante suas pesquisas pré-treinamento. Ele era conhecido por ser duro, porém justo, e por enxergar potencial onde outros só viam limitações. Alguns dos profissionais mais bem-sucedidos das operações especiais haviam sido escolhidos a dedo por ele no início da carreira. Enquanto Mitchell caminhava ao lado do comandante da base ao longo da formação, seus olhos atentos analisavam cada recruta. Ele tinha uma habilidade incomum de ler pessoas, ver além do estado atual e identificar o verdadeiro potencial. Anos de experiência em combate lhe haviam ensinado que os guerreiros mais fortes nem sempre eram os que pareciam o papel desde o começo. O grupo de oficiais fez uma pausa perto da seção onde estava Sarah. Ela sentiu a intensidade do olhar de Mitchell percorrendo a fileira de recrutas, e quando os olhos dele chegaram a ela, manteve a posição de sentido, encarando a frente como exigia o protocolo. "Esses recrutas estão por volta da metade do treinamento básico", explicava o comandante da base. "Temos um bom grupo neste ciclo, embora alguns estejam tendo mais dificuldade que outros com as exigências físicas." Mitchell assentiu, mas parecia concentrado em algo específico. Notara as dinâmicas sutis dentro da formação. O modo como certos recrutas ficavam um pouco apartados dos demais, os sorrisos de canto de boca mal disfarçados e os sussurros e seu olhar treinado, era capaz de detectar hierarquias sociais e bullying a quilômetros de distância. "Os padrões físicos são importantes", respondeu Mitchell. "Mas não são tudo. Alguns de nossos operadores mais eficazes não eram os recrutas mais fortes quando começaram. O que conta é coração-determinação e a capacidade de avançar quando tudo parece impossível." Enquanto os oficiais prosseguiam a visita,
Sarah sentiu uma mistura de alívio e decepção. Parte dela esperava que alguém da estatura de Mitchell enxergasse algo nela que seus colegas não viam, mas ele seguiu adiante sem uma segunda olhada. Como de costume, a formação foi desfeita e os recrutas começaram a se dirigir ao próximo exercício de treinamento. Sarah recolheu seu equipamento tentando ignorar os sussurros e piadas que continuavam ao redor, aprendera a transformar a dúvida deles em força, usando a zombaria como combustível para sua determinação. Martinez chamou o sargento instrutor Rodrigues quando ela passou. Você vai com o grupo de treinamento avançado de combate hoje. Vários recrutas pararam e ficaram olhando. O grupo avançado era normalmente reservado para os melhores recrutas, e Sarah nunca havia sido incluída antes. Ela se perguntou se não havia algum engano. Tem certeza, sargento? Perguntou o recruta Johnson, um de seus críticos mais vocais. Não deveria estar nesse grupo alguém que realmente consiga lidar com as exigências físicas? Rodrigues lançou-lhe um olhar fulminante. Eu gaguejei, Johnson. Ou você acha que sabe melhor do que eu como conduzir o meu programa de treinamento? Sarah colocou a mochila nos ombros e seguiu em direção à área de treinamento avançado, sentindo o peso de dezenas de olhares em suas costas. Ela não fazia ideia de que sua inclusão no grupo não fora aleatória. O comandante Mitchell havia feito um pedido específico depois de observar a formação, embora não tivesse compartilhado seu motivo com ninguém. Enquanto se afastava dos críticos, Sarah ergueu levemente a manga para ajustar o equipamento, e o movimento revelou um pequeno traço de tinta em seu antebraço, a borda de uma tatuagem que ela mantinha cuidadosamente escondida sob o uniforme. Era um segredo que ela guardava com zelo desde que chegara ao campo de treinamento, sabendo que qualquer novo motivo para zombarias tornaria sua situação ainda mais difícil. O que Sarah não sabia era que aquela tatuagem escondida em breve se tornaria a chave para mudar tudo. Em apenas algumas horas, aquele pequeno pedaço de tinta chamaria a atenção da única pessoa capaz de ver, além dos julgamentos superficiais, e reconhecer seu verdadeiro valor. A área de treinamento avançado de combate era diferente de tudo que Sarah já havia experimentado em seu tempo no campo. Em vez dos exercícios em grupo com 20 ou 30 recrutas, apenas 8 haviam sido selecionados para aquela sessão. O equipamento era mais sofisticado, os obstáculos mais desafiadores e a atmosfera mais intensa. O instrutor suboficial-chefe Williams reuniu o pequeno grupo ao redor de uma mesa de planejamento tático. Hoje vocês vão executar uma versão modificada do nosso curso de avaliação de operações especiais, anunciou. Isso não é sobre quem é o mais forte ou o mais rápido. É sobre resolver problemas sob pressão, trabalho em equipe e resistência mental. Sarah olhou em volta para seus colegas selecionados. A maioria era composta pelos melhores do pelotão Johnson, que nunca perdia uma oportunidade de lembrar a todos seu passado no futebol universitário. Stevens, que tirara a nota máxima em todos os testes físicos, e Garcia, cujo pai fora coronel do Corpo de Fuzileiros Navais. Ela se sentia completamente deslocada entre esses destaques. O cenário é simples, continuou Williams. Seu time foi lançado atrás das linhas inimigas. Vocês precisam recuperar informações de um prédio-alvo, extrair um colega ferido e alcançar o ponto de extração em até 2 horas. Enfrentarão vários obstáculos, incluindo contato inimigo simulado e falhas de equipamento. O curso começou em uma área arborizada projetada para simular território hostil. Em poucos minutos, o grupo encontrou o primeiro desafio: atravessar um rio com equipamentos limitados. A solução óbvia era usar a corda e o sistema de roldanas fornecido, mas o limite de peso significava que apenas os membros mais leves poderiam atravessar primeiro para fixar o sistema do outro lado. Martinez deveria ir primeiro? Sugeriu Garcia com um tom que deixava claro que não estava sendo gentil. Provavelmente é a única leve o bastante para não arrebentar a corda. O comentário provocou risadas contidas, mas Sarah as ignorou e deu um passo à frente. Na verdade, ela havia estudado técnicas de travessia de rios antes de chegar ao campo, sabendo que precisaria de toda a vantagem possível. Ao prender o arnês e se preparar para atravessar,
Percebeu o comandante Mitchell observando à distância. Ele se posicionara para poder ver o exercício sem interferir, interessado em observar como a dinâmica do grupo se desenvolveria sob pressão e como cada recruta reagiria a desafios que não podiam ser resolvidos apenas com força bruta. Sarah cruzou o rio com suavidade e eficiência, fixando o sistema de cordas do outro lado com precisão exemplar. Sua técnica era impecável, demonstrando conhecimento muito além do nível básico. Os outros recrutas atravessaram sem incidentes e ela percebeu um respeito relutante em suas expressões. O próximo obstáculo exigia que a equipe navegasse por um prédio simulado cheio de alarmes a laser, onde um único erro reiniciaria todo o progresso. Esse desafio exigia planejamento cuidadoso, comunicação e execução. Precisa, não força física. Precisamos de alguém pequeno o suficiente para rastejar por aquele sistema de ventilação, observou Stevens analisando o esquema do prédio. E alguém que não entre em pânico em espaços apertados. Todos os olhares se voltaram para Sarah. Mas desta vez, em vez de zombaria, ela viu consideração genuína. Eles precisavam das habilidades específicas dela para ter sucesso, e começavam a perceber isso. Sarah espremeu-se pelo estreito duto de ventilação, o coração acelerado, enquanto se movia pelos cantos e obstáculos do espaço apertado. A escuridão era quase total, e ela teve que confiar na memória e no instinto para se orientar. Quando finalmente emergiu dentro da sala-alvo, desativou rapidamente o sistema de segurança e sinalizou para que seus companheiros entrassem. Bom trabalho! Martinez admitiu Johnson em voz baixa, enquanto o time se reagruparia. Era o primeiro comentário positivo que ele fazia sobre seu desempenho desde o início do treinamento. A fase final do exercício exigia que carregassem um colega ferido até o ponto de extração sob fogo inimigo simulado. O ferido era representado por um boneco de 180 libras que precisava ser transportado por terreno acidentado por quase 1 milha. Sarah sabia que aquele seria seu maior desafio. Embora tivesse se provado nos aspectos técnicos da missão, o esforço físico de carregar peso pesado por longas distâncias sempre fora seu ponto fraco. Os outros recrutas pareciam perceber isso também, e ela notou a dúvida voltando a aparecer em seus rostos. Eu começo voluntariou-se determinada a não decepcionar o grupo. Stevens olhou cético. Martinez, talvez você devesse guardar suas forças para a parte técnica. Nós cuidamos da carga pesada. Não respondeu Sarah firmemente. Somos uma equipe. Todos carregam seu peso. Ao erguer o boneco sobre os ombros, Sarah sentiu a tensão imediatamente. As pernas tremeram sob o peso e ela percebeu a respiração ficar ofegante nos primeiros 100 metros. Mas continuou alimentada por uma determinação que nem sabia possuir. Do ponto de observação, o comandante Mitchell assistia enquanto ela lutava com o desafio físico, os companheiros seguindo logo atrás. Ele via a dor em seus movimentos, o modo como seu corpo inteiro tremia de esforço. Mas também via algo mais, uma recusa absoluta, em desistir algo que não se ensina nem se finge. Depois de 20 minutos de esforço exaustivo, Sarah finalmente teve que aceitar a ajuda de Garcia, que assumiu o boneco sem dizer uma palavra. No entanto, em vez de mostrarem desapontamento por suas limitações, os colegas pareciam genuinamente impressionados com sua força de vontade e resistência. Nunca vi ninguém aguentar a dor daquele jeito, comentou Stevens, ao se aproximarem do ponto de extração. A maioria teria desistido depois de 5 minutos. O exercício terminou com a equipe completando a missão dentro do tempo limite. Durante a reunião de avaliação, o chefe Williams parecia satisfeito com o desempenho do grupo. Vocês funcionaram como uma verdadeira equipe lá fora, disse ele. Cada um contribuiu com suas próprias forças e todos se apoiaram nas dificuldades. É disso que se tratam as operações especiais. Sarah sentiu uma onda de orgulho e realização como nunca havia sentido no campo de treinamento. Pela primeira vez sentiu que realmente pertencia àquele grupo de recrutas de elite. Mas enquanto se preparava para voltar à área principal de treinamento, cometeu um erro crucial.
Exausta e empolgada, Sarah arregaçou as mangas para se refrescar, esquecendo momentaneamente a tatuagem que mantinha escondida havia meses. O desenho em seu antebraço ficou visível para qualquer um que olhasse com atenção. O comandante Mitchell, que se aproximava para falar com o grupo, parou abruptamente ao ver a tinta no braço de Sarah. Sua expressão mudou instantaneamente de observação casual para concentração intensa, como se tivesse acabado de presenciar algo impossível. O mundo de Mitchell pareceu congelar enquanto ele encarava a tatuagem no antebraço de Sarah. O desenho era intricado e inconfundível, uma rosa dos ventos entrelaçada a uma serpente traçada em tinta preta, precisa com sutis detalhes em vermelho. Mas não era apenas uma tatuagem qualquer que chamara sua atenção. Aquele símbolo tinha um significado que apenas um punhado de pessoas no mundo entenderia. Sarah percebeu rapidamente seu erro e puxou a manga para baixo, mas já era tarde demais. Mitchell tinha visto o suficiente. Sua mente disparava enquanto tentava processar o que acabara de presenciar. Aquele símbolo não era algo que uma recruta qualquer da Marinha escolheria em uma parede de estúdio de tatuagem. Era específico, cheio de significado, ligado a um mundo que pouquíssimos conheciam. Recruta Martinez chamou Mitchell, a voz, carregando uma autoridade que fez todos do grupo ficarem em posição de sentido. Uma palavra. O coração de Sarah afundou. Ela havia se esforçado tanto para manter o passado escondido, sabendo que qualquer complicação tornaria sua situação ainda mais difícil. Ao se aproximar do comandante, tentou se preparar para o que quer que estivesse por vir. O resto de vocês está dispensado, disse Mitchell aos outros recrutas. Retornem ao treinamento regular. Quando o grupo se dispersou, Sarah se viu sozinha com um dos comandantes de operações especiais mais condecorados da Marinha. Mitchell estudou seu rosto com atenção, procurando sinais que pudessem confirmar ou negar o que ele achava ter visto. Tatuagem interessante, disse por fim o tom neutro, mas o olhar intenso. Pode me dizer onde a conseguiu? Sarah hesitou. A verdade era complicada e dolorosa, mas ela nunca soubera mentir de forma convincente. É uma longa história, senhor. Tenho tempo, respondeu Mitchell, e algo me diz que essa história vale a pena ser ouvida. Sarah respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Meu irmão a desenhou para mim, senhor, antes de morrer. A expressão de Mitchell suavizou um pouco, mas o olhar permaneceu afiado. Qual era o nome do seu irmão, Sargento Miguel Martinez, senhor? Ele serviu no 705º Regimento Ranger do Exército. O nome atingiu Mitchell como um golpe físico. Miguel Martinez não era um soldado qualquer. Fora um dos operadores mais habilidosos com quem Mitchell já trabalhara em missões conjuntas de operações especiais. Eles haviam servido juntos em 3 missões secretas no Afeganistão, e Miguel salvara a vida de Mitchell durante um tiroteio na província de Kandahar. Miguel Martinez, repetiu Mitchell lentamente. Cara alto sempre carregava aquela bússola da sorte que o avô lhe deu. Conseguia se orientar em uma tempestade de areia sem errar um passo. Os olhos de Sarah se arregalaram de surpresa. O senhor conhecia meu irmão. Eu servi com ele, respondeu Mitchell, a voz carregada de uma emoção que raramente permitia mostrar. Miguel foi um dos melhores soldados com quem tive a honra de lutar. Quando o senhor o perdeu 3 anos atrás, respondeu Sarah em voz quase sussurrada. Explosão de IED durante sua 4ª missão. Ele deveria voltar para casa no mês seguinte. Mitchell fechou os olhos por um instante, lembrando-se do relatório que lera sobre a morte de Miguel. A perda abalara profundamente a comunidade das operações especiais, não apenas por causa de suas habilidades, mas também por seu caráter. Era o tipo de soldado que erguia todos ao seu redor, que fazia as missões mais perigosas parecerem possíveis com sua calma e lealdade inabaláveis. A bússola da sua tatuagem, disse Mitchell observando o rosto de Sarah. É a do avô dele? Não é Sarah? Assentiu com lágrimas ameaçando cair. Miguel sempre dizia que ela o traria para casa em segurança. Depois que ele morreu,
Fiz essa tatuagem para carregar um pedaço dele comigo para sempre. A serpente representa o corpo médico. Eu estava estudando para ser paramédica antes de me alistar. Por que você não mencionou sua ligação com Miguel quando entrou na Marinha? Perguntou Mitchell. O histórico dele teria aberto portas para você. Porque eu queria conquistar meu lugar por mérito próprio, respondeu Sarah firmemente. Miguel sempre dizia que o sobrenome pode abrir uma porta, mas só suas ações o mantêm lá dentro. Eu não queria que ninguém pensasse que eu estava me aproveitando da reputação dele. Mitchell sentiu uma onda de respeito pela jovem à sua frente. Isso explicava tanto do que ele observara durante o exercício, seu conhecimento técnico, sua determinação em superar os limites físicos, sua recusa absoluta em desistir. Aquilo não eram apenas qualidades individuais, era o legado de uma família que entendia o verdadeiro significado de servir. Seu irmão falava de você o tempo todo, contou Mitchell. Levava sua foto em todas as missões e mal podia esperar para vê-la se formar em paramedicina. Ele teria muito orgulho de vê-la aqui. Ele é a razão de eu estar aqui, admitiu Sarah. Depois que ele morreu, percebi que ficar à margem não era mais o bastante. Eu queria servir a algo maior do que eu mesma, como ele fez. Mitchell deu alguns passos processando a revelação. Pensou em todas as vezes que Miguel mencionara à irmã o quanto ela era inteligente e determinada e sempre quis ajudar os outros. Miguel se preocupava com a ideia de ela escolher uma carreira perigosa como socorrista sem imaginar que ela acabaria seguindo seus passos nas Forças Armadas. Os outros recrutas têm te causado problemas, observou Mitchell. Não era uma pergunta. Sarah endireitou-se. Nada que eu não possa lhe dar, senhor. Tenho certeza de que você pode, respondeu Mitchell. Mas isso não significa que deva ter que lidar sozinha. Miguel me disse uma vez que as pessoas mais fortes são frequentemente subestimadas porque não sentem a necessidade de provar sua força o tempo todo. Ele também dizia que a verdadeira força aparece quando ninguém está olhando, acrescentou Sarah, lembrando-se das palavras do irmão. Mitchell virou-se novamente para encará-la o semblante sério. Sarah, preciso te perguntar algo importante. Quais são seus objetivos aqui? Você só quer terminar o treinamento básico ou tem aspirações maiores? Sarah sustentou o olhar dele diretamente. Quero servir nas operações especiais, senhor. Sei que os padrões físicos são exigentes para alguém do meu tamanho, mas acredito que posso contribuir de formas que importam. Operações especiais não dizem respeito apenas à capacidade física, respondeu Mitchell. Trata-se de resistência mental, conhecimento técnico e a habilidade de agir sob extrema pressão. Pelo que observei hoje, você tem essas qualidades de sobra. Seu irmão salvou minha vida uma vez, continuou ele. Não porque fosse o maior ou o mais forte do time, mas porque manteve a calma quando tudo deu errado e tomou as decisões certas sob pressão. Vejo essas mesmas qualidades em você. Sarah sentiu uma mistura de orgulho e de uma responsabilidade esmagadora. A ideia de poder levar adiante o legado do irmão em sua própria carreira era ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. O que acontece agora, senhor? Perguntou ela. Mitchell sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Agora garantimos que você receba o treinamento e as oportunidades que merece. Seu irmão acreditava em conquistar o próprio lugar pelo mérito, e você já provou que pertence aqui. Está na hora de todos os outros perceberem isso também. A notícia do interesse especial do comandante Mitchell por Sarah Martinez se espalhou pelo campo de treinamento como fogo. Ninguém sabia o verdadeiro motivo, mas em poucas horas, os mesmos recrutas que a zombavam começaram a tratá-la com uma mistura de respeito e curiosidade, o que para ela era quase tão desconfortável quanto a hostilidade anterior. Ouvi dizer que o próprio Mitchell a escolheu para o treinamento avançado, sussurrou um recruta para outro durante o jantar. Ela deve ter uns contatos poderosos. Sarah tentou ignorar as especulações enquanto se concentrava na refeição. A ironia não lhe escapava agora, as pessoas presumiam que ela usara influência para subir, quando a verdade era exatamente o oposto. Ela passara meses tentando esconder qualquer ligação que pudesse lhe dar vantagem.
Johnson aproximou-se da mesa com uma hesitação incomum. Ei, Martinez, disse ele sentando-se à frente dela. Queria me desculpar pela forma como te tratei. Não percebi que você tinha esse tipo de... histórico. Que tipo de histórico? Perguntou Sarah, embora já soubesse onde aquilo levaria. Você sabe? Família militar, conexões com forças especiais, respondeu Johnson. Isso explica muito sobre seu desempenho hoje. Sarah pousou o garfo e o encarou. Meu histórico não muda nada sobre quem eu sou ou do que sou capaz. A mesma pessoa que te impressionou naquele exercício hoje é a mesma que você vem menosprezando há semanas. Johnson pareceu desconfortável, mas insistiu. Só quis dizer que ter família nas Forças Armadas dá vantagens que o resto de nós não tem. Você está certo, concordou Sarah. Me deu a vantagem de ver o caixão do meu irmão chegar em casa coberto por uma bandeira. Me deu a vantagem de ver minha mãe chorar até dormir por meses depois que o perdemos. Essas vantagens me ensinaram o verdadeiro custo do serviço e por que ele importa. A conversa morreu rapidamente, deixando Sarah sozinha com seus pensamentos. Ela entendia que Johnson e os outros apenas tentavam compreender a mudança repentina em seu status, mas as suposições deles doíam mais do que as provocações anteriores. Mais tarde, naquela noite, o chefe Williams encontrou Sarah revisando manuais técnicos na sala comum do alojamento. Martinez, o comandante, quer vê-la na sala de instrução, às 07 Hazel de amanhã, disse ele. E traga seu equipamento. Você vai perder o treinamento regular pelos próximos dias. O estômago de Sarah se contraiu com uma mistura de empolgação e ansiedade. Oportunidades de treinamento especial eram raras e valiosas, mas também traziam mais escrutínio e expectativas maiores. Ela passou a noite pensando no que Mitchell estaria planejando. Na manhã seguinte, Sarah se apresentou na sala de instrução e encontrou Mitchell à espera junto de 2 outros instrutores que ela não reconhecia. Os uniformes deles não tinham insígnias de unidade e o porte indicava que eram muito mais do que simples instrutores. Martinez conheça o mestre-chefe Peterson e a tenente-comandante Hayes, disse Mitchell. Eles estão aqui para conduzir uma avaliação especializada. Peterson, um homem de aparência endurecida, cabelo grisalho e olhos azuis penetrantes, observou Sarah com a intensidade de quem está acostumado a fazer julgamentos de vida ou morte. Recruta Martinez, entendemos que você tem formação médica antes de se alistar. Sim, senhor. Completei quase todo o curso de paramédica antes de me alistar, respondeu Sarah. Vamos testar essas habilidades, acrescentou Hayes. Ela era uma mulher compacta de movimentos firmes e confiantes que revelavam ampla experiência em combate. O apoio médico em operações especiais exige trabalhar em condições que quebrariam a maioria dos socorristas civis. A avaliação começou com cenários que levaram Sarah muito além de tudo o que havia experimentado em seu treinamento médico civil. Ela precisava tratar feridos simulados sob fogo, realizar procedimentos complexos com equipamento limitado e tomar decisões críticas com informações incompletas. Durante um cenário particularmente intenso, Sarah se viu tratando vários feridos enquanto explosões e tiros ecoavam ao redor. O barulho era ensurdecedor, a iluminação precária, e ela tinha de trabalhar com as mãos cobertas por sangue falso, que dificultava a visão. Mas algo se acendeu dentro dela, em meio ao caos. Toda a dor e raiva que carregava desde a morte de Miguel se transformaram em uma determinação focada. Cada técnica aplicada, cada decisão tomada, parecia uma forma de honrar a memória do irmão, salvando as vidas que ele não pôde salvar. Suas mãos se moviam com precisão firme, apesar das condições simuladas de combate. Tempo, gritou Peterson, encerrando o exercício. Como acha que se saiu? Martinez. Sarah respirou fundo, revisando mentalmente suas ações. Estabilizei 3 pacientes críticos e evacuei 2 com segurança. O terceiro tinha ferimentos além da capacidade de tratamento em campo, mas controlei a dor e mantive as vias aéreas até a chegada da evacuação. Hayes conferiu suas anotações com o relato de Sarah. Avaliação precisa. Suas habilidades técnicas são sólidas
Mas mais importante, você manteve a capacidade de decisão sob extrema pressão. Isso não se ensina. Mitchell, que observava em silêncio, finalmente falou. Sarah, o que acharia de um treinamento acelerado para uma função médica especializada em operações especiais? O coração de Sarah disparou. Senhor está dizendo o que acho que está dizendo. Estou dizendo que a Marinha investe muito em encontrar as pessoas certas para as funções certas, respondeu Mitchell. Seu irmão entendia que o sucesso das operações especiais depende de equipes, não de heróis individuais. Precisamos de pessoas capazes de oferecer suporte crítico, mantendo a resistência mental para atuar em ambientes hostis. Peterson assentiu. Os padrões físicos para médicos de combate são diferentes dos especialistas de linha de frente. Seu tamanho pode até ser uma vantagem em espaços confinados, como aeronaves ou veículos, onde pessoal maior teria dificuldade em prestar atendimento eficaz. O que isso significaria para meu treinamento atual? Perguntou Sarah, tentando processar a magnitude da proposta. Você continuaria o treinamento básico, mas com instruções especializadas adicionais, explicou Reis. Se tiver sucesso, será encaminhada diretamente para o treinamento médico avançado e posteriormente designada a uma unidade de operações especiais que precise do seu conjunto específico de habilidades. Sarah pensou em Miguel e em todas as conversas que tiveram sobre serviço e propósito. Ele sempre acreditara que cada pessoa tinha uma contribuição única a oferecer e que o sucesso vinha de encontrar o equilíbrio certo entre capacidades individuais e exigências da missão. Quero tentar, Senhor, disse por fim. Quero conquistar a chance de servir nesse nível. Conquistar é a palavra-chave, enfatizou Mitchell. Isso não é um favor por causa da sua ligação familiar. É uma oportunidade que você terá de provar que merece a cada dia. Entendido, senhor? Ótimo, disse Mitchell, levantando-se. Apresente-se ao chefe Williams amanhã de manhã. Seu treinamento acelerado começa imediatamente. E aviso, desde já, vai fazer o treinamento básico parecer férias. Ao deixar a sala de instruções, Sarah sentiu um senso de propósito e direção que não experimentava desde a morte de Miguel. Pela primeira vez desde que se alistou, ela podia ver um caminho claro que honrava tanto a memória do irmão quanto suas próprias forças. Mas sabia também que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. Conquistar um lugar nas operações especiais exigiria ultrapassar todos os limites que ela acreditava ter, sem espaço para dúvidas ou hesitação. O novo regime de treinamento de Sarah começava às 04:00, 2 horas antes de os recrutas regulares acordarem. O programa especializado era diferente de tudo o que ela imaginara, combinando técnicas médicas avançadas com cenários táticos que testavam seus limites físicos e mentais diariamente. Seu dia típico começava com condicionamento de combate específico para médicos. Em vez de treino de força tradicional, ela aprendia a carregar soldados feridos com o dobro do seu peso, usando alavanca e técnica, em vez de pura força bruta. Ela praticava administrar fluidos intravenosos enquanto fazia rapel por paredes, realizar cirurgias de emergência, enquanto era arrastada por terreno acidentado, e manter condições estéreis em ambientes cheios de areia, fumaça e detritos. Medicina em combate não é sobre condições perfeitas, explicou o mestre-chefe Peterson, durante uma sessão particularmente extenuante. É sobre salvar vidas quando tudo ao seu redor está desmoronando. Os desafios mentais eram ainda mais exigentes do que os físicos. Sarah precisava memorizar protocolos complexos para tratar dezenas de tipos de ferimentos e emergências médicas, e mais do que isso, aprender a tomar decisões de vida ou morte com informações incompletas sob estresse extremo. Em uma simulação, ela se viu tratando um paciente com múltiplos traumas, enquanto tiros de morteiro sacudiam o prédio ao redor. O paciente estava consciente, gritava de dor e implorava para que ela salvasse sua vida, enquanto o rádio crepitava com ordens urgentes para evacuar imediatamente. Martinez, você tem 30 segundos para decidir, gritou a tenente-comandante Reis por cima das explosões simuladas.
Ficar e tratar ou evacuar agora. O treinamento médico dizia a Sarah que os ferimentos eram tratáveis, se atendidos de imediato, mas fatais se o transporte atrasasse. O treinamento tático dizia que permanecer no prédio era extremamente perigoso para ambos. Naquele instante, ela teve de pesar uma vida contra potenciais baixas, caso a situação piorasse. Eu fico decidiu ajoelhando ao lado do paciente. Cubra a entrada e me dê 3 minutos. Suas mãos moveram-se com eficiência. Treinada, aplicou curativos compressivos, administrou analgesia e estabilizou o paciente para transporte. Quando os 3 minutos terminaram, ela o havia preparado com sucesso para a evacuação, sem comprometer seus próprios protocolos de segurança. Boa decisão, disse Peterson depois. Você equilibrou necessidade médica e realidade tática. É exatamente esse tipo de julgamento que precisamos no terreno. Mas o treinamento não era só habilidade técnica. Sarah também aprendia a trabalhar com equipes de operações especiais, entendendo como o apoio médico se integra a missões complexas. Passava horas estudando comunicações táticas, planejamento de missão e os desafios únicos de prestar cuidados médicos em território hostil. Uma tarde ela se surpreendeu ao encontrar o comandante Mitchell, esperando por ela, após um cenário particularmente difícil, envolvendo exposição a armas químicas. Ela tratara com sucesso múltiplos feridos usando equipamento de proteção completo, mas a experiência a deixara física e emocionalmente exausta. Como você está aguentando? Perguntou Mitchell enquanto caminhavam para a sala de debriefing. Estou aprendendo que sou mais forte do que pensava, respondeu Sarah com franqueza. Mas também que este trabalho é mais difícil do que imaginei. Seu irmão passou por treinamento parecido quando fez intercâmbio com unidades médicas, disse Mitchell. Ele me disse que a parte mais difícil não era aprender os procedimentos, e sim conviver com o peso da responsabilidade pela vida dos outros. Sarah assentiu, entendendo exatamente o que Miguel quisera dizer. Cada decisão no treinamento parecia ampliada pela consciência de que soldados de verdade dependeriam de suas habilidades em combate real. Miguel também disse outra coisa que pode te ajudar, continuou Mitchell. Medo e dúvida são normais, mas viram perigo quando te paralisam. O objetivo não é eliminá-los, e sim, funcionar apesar deles. Ele te disse por que entrou para operações especiais. Com aquelas habilidades técnicas, ele poderia ter uma função segura, disse Sarah. Mitchell sorriu de leve. Ele queria estar onde pudesse fazer a maior diferença. Acreditava que algumas pessoas são chamadas a servir nos lugares mais perigosos porque é lá que o trabalho mais importante acontece. Acho que entendo agora, disse Sarah. Toda vez que salvo uma vida nessas simulações, mesmo sabendo que não são reais, sinto que estou fazendo algo que importa. É esse sentimento que separa bons médicos de grandes médicos, respondeu Mitchell. As técnicas se ensinam. A necessidade de salvar vidas vem de dentro. À medida que o treinamento avançava, Sarah começou a notar mudanças na forma como os recrutas comuns a viam. A notícia do programa especializado se espalhou e a antiga zombaria virou uma mistura de respeito e curiosidade. Alguns passaram a procurá-la para pedir conselhos sobre como se candidatar a treinamentos avançados. Martinez, é verdade que você está treinando para operações especiais? Perguntou Stevens certa noite, enquanto ela estudava textos de medicina na sala comum. Estou treinando para uma função médica especializada? Respondeu Sarah com cuidado. Não posso discutir os detalhes específicos, respondeu Sarah. Isso é incrível, disse Stevens com genuína admiração. Sempre pensei que operações especiais fossem só sobre ser o maior e o mais forte, mas estou começando a perceber que é muito mais do que isso. Johnson, que ouvia por perto, se aproximou com uma expressão de constrangimento. Sarah, eu te devo um pedido de desculpas de verdade não só por ter te subestimado, mas por ter sido um completo idiota sobre o que o serviço militar realmente significa. Você não precisa se desculpar, respondeu Sarah. Todos nós tínhamos coisas para aprender. Não eu preciso, insistiu Johnson. Entrei nas forças pensando que se tratava de provar o quanto eu era duro.
Ver você treinar me fez perceber que, na verdade, é sobre encontrar uma forma de servir a algo maior do que a si mesmo. Essas conversas lembraram a Sarah o quanto ela havia mudado desde o início do treinamento. A jovem tímida e insegura que chegara meses atrás havia se transformado em alguém capaz de tomar decisões críticas sob pressão e inspirar os outros com sua dedicação e competência. Mas a validação mais importante veio durante um exercício complexo, envolvendo múltiplas unidades de operações especiais. Sarah foi designada como médica principal em uma missão simulada de resgate de reféns, trabalhando ao lado de operadores experientes com anos de combate. Durante o cenário, vários membros da equipe foram feridos durante a invasão, exigindo atendimento médico imediato enquanto a missão continuava ao redor dela. Sarah se movia entre os feridos com calma e eficiência, priorizando tratamentos e coordenando evacuações enquanto tiros e explosões ecoavam pelo prédio. Quando o exercício terminou, o líder da equipe se aproximou para a revisão pós-ação. Martinez, já trabalhei com muitos médicos de combate ao longo dos anos, disse ele. Seu desempenho hoje foi excepcional. Você manteve a cabeça fria, tomou boas decisões e provavelmente salvou 3 vidas. Obrigada, senhor, respondeu Sarah, embora mentalmente revisasse cada escolha em busca de pontos de melhoria. Entendo que você é a irmã de Miguel Martinez, continuou o líder. Servi com ele no Afeganistão. Ele teria muito orgulho do que você fez hoje. Enquanto Sarah voltava para seus aposentos naquela noite, sentia uma profunda conexão com a memória do irmão. Cada habilidade dominada, cada desafio superado, parecia uma forma de continuar o trabalho que Miguel começara e honrar o sacrifício que ele havia feito. A fase final do treinamento especializado ocorreu em uma instalação confidencial, onde as fronteiras entre simulação e realidade se tornavam cada vez mais tênues. Os cenários eram baseados em missões reais. O equipamento era idêntico ao usado em combate, e a pressão era projetada para quebrar qualquer um que não estivesse totalmente comprometido com o papel. Hoje marca o início da sua avaliação final, anunciou o mestre-chefe Peterson a Sarah e aos outros 3 candidatos que haviam chegado tão longe no programa. Nas próximas 72 horas vocês serão testados em tudo o que aprenderam. Alguns de vocês ganharão o direito de servir nas operações especiais. Outros retornarão a funções tradicionais. Sarah observou os colegas candidatos Williams, ex-médico do Exército com 2 missões de combate, Rodrigues, enfermeira civil de pronto-socorro, e Chen, o primeiro da turma no treinamento médico da Marinha. Todos demonstravam habilidades que impressionavam até os instrutores. O cenário é simples, continuou Peterson. Sua equipe de operações especiais foi inserida em território hostil para extrair um alvo de alto valor. A missão dá errado. Há baixas, e vocês precisam manter os feridos vivos enquanto lutam para chegar ao ponto de extração. O que tornava este exercício diferente dos anteriores era o nível de realismo. Os feridos eram atores treinados com efeitos especiais de qualidade cinematográfica para simular ferimentos realistas. Sons, cheiros e o caos do combate eram reproduzidos com precisão assustadora. Mesmo sabendo que era simulação, Sarah sentiu o sangue pulsar quando o cenário começou. A missão inicial transcorreu bem. A equipe atravessou o território inimigo simulado sem incidentes e alcançou o prédio do alvo conforme o cronograma. Mas ao se prepararem para extrair o objetivo, tudo desandou. Explosões sacudiram o prédio, enquanto forças inimigas simuladas lançavam um ataque coordenado. Em segundos, metade da equipe estava no chão com ferimentos que variavam de estilhaços e fraturas a hemorragias graves. Sarah se viu sozinha com 4 soldados gravemente feridos e sem meios imediatos de evacuação. Martinez, qual é sua avaliação? Gritou o líder da equipe, interpretando um soldado com uma grave lesão na perna. Sarah forçou-se a respirar fundo e priorizar. Williams apresentava um ferimento aparente no peito que dificultava a respiração. Rodrigues estava inconsciente com um traumatismo craniano.
Chen parecia ter hemorragia interna causada por um ferimento abdominal. O ferimento na perna do líder da equipe era doloroso, mas não ameaçava a vida de imediato. Chen precisa de cirurgia urgente ou vai sangrar até a morte, relatou Sarah, as mãos já se movendo para iniciar o tratamento. Williams tem um pulmão colapsado, posso tratar aqui. Rodrigues precisa de monitoramento constante por causa da lesão na cabeça, e o senhor precisa da perna estabilizada antes de nos movermos. Os 30 minutos seguintes testaram cada habilidade que Sarah havia desenvolvido em meses de treinamento intenso. Ela realizou uma descompressão com agulha para reinflar o pulmão de Williams, enquanto simultaneamente iniciava fluidos intravenosos em Chen e monitorava os sinais vitais de Rodrigues. Seus movimentos eram precisos e confiantes apesar do caos que explodia ao redor. Feridos chegando, gritou um dos instrutores, acrescentando complexidade a um cenário já esmagador. 2 novos feridos foram trazidos para sua estação de atendimento improvisada, ambos necessitando de atenção imediata para sobreviver. Sarah sentiu o mesmo surto de determinação focada que a sustentara em seus momentos mais difíceis de treinamento. Em sua mente, aqueles não eram manequins ou atores, eram soldados cujas vidas dependiam de suas habilidades e julgamento. Cada técnica que Miguel lhe ensinara, cada lição aprendida em meses de preparo árduo, convergiam naquele momento. Ela organizou sua área de tratamento com eficiência militar, usando os materiais disponíveis para criar múltiplas estações, onde pudesse monitorar vários pacientes simultaneamente. Quando a condição de um paciente piorava, ela já estava pronta com a intervenção adequada. Quando os suprimentos médicos começaram a escassear, improvisou soluções com técnicas de campo. Rodrigues apresenta sinais de aumento de pressão intracraniana, relatou ela ao líder da equipe, enquanto continuava trabalhando no ferimento abdominal de Chen. Preciso evacuá-lo em até 20 minutos ou corremos o risco de dano cerebral permanente. Negativo para a evacuação, veio a resposta. O ponto de extração ainda está comprometido. Precisa nos ganhar mais tempo. O treinamento de Sarah a havia preparado exatamente para esse momento, quando a necessidade médica entra em conflito com a realidade tática. Ela podia manter Rodrigues estável por mais algum tempo, usando medicamentos e posicionamento cuidadoso, mas cada minuto aumentava o risco de incapacidade permanente ou morte. Posso garantir mais 30 minutos, decidiu. Depois disso, teremos que movê-lo independentemente da situação tática. Conforme o cenário prosseguia, Sarah percebeu-se operando em um nível que nunca havia alcançado antes. Os aspectos técnicos do cuidado médico haviam se tornado instintivos, permitindo-lhe concentrar-se no quadro geral, manter sua equipe funcional, enquanto se adaptava a condições em constante mudança. Quando Rodrigues recobrou a consciência e ficou agitado devido à lesão na cabeça, Sarah o conteve com calma, enquanto continuava a monitorar seus sinais vitais. Quando a respiração de Williams tornou-se novamente difícil, ela rapidamente identificou e corrigiu uma complicação no dreno torácico. Quando a pressão arterial de Chen caiu perigosamente, administrou medicamentos de emergência, enquanto se preparava para uma possível parada cardíaca. Martinez, temos companhia, alertou o líder da equipe, enquanto forças inimigas simuladas se aproximavam da posição. Talvez precisemos mover agora. Sarah olhou para seus pacientes. Chen estava estável, mas precisaria de monitoramento constante durante o transporte. Williams conseguia se mover com ajuda. Rodrigues estava consciente, porém desorientado, e teria de ser carregado. Os 2 feridos adicionais estavam suficientemente estáveis para um transporte de curta distância. Me deem 2 minutos para prepará-los, pediu Sarah, já trabalhando para fixar as linhas intravenosas e equipamentos de monitoramento para o deslocamento. A evacuação sob fogo foi diferente de tudo que Sarah já havia vivido em treinamento. Ela corria ao lado das macas, mantendo gotejamentos intravenosos, realizava RCP, sendo transportada na parte traseira de um veículo e tomava decisões médicas críticas, enquanto tiros atingiam o solo ao redor. Mas durante tudo isso nunca perdeu o foco em sua missão principal: manter seus pacientes vivos.
Quando chegaram ao ponto de extração, todos os 5 feridos estavam estáveis e responsivos, com seus quadros melhorados ou controlados durante a evacuação caótica. Tempo? Gritou Peterson, encerrando o exercício. Martinez deu um passo à frente. Sarah aproximou-se do mestre-chefe, o uniforme encharcado de suor e sangue artificial, as mãos ainda tremendo levemente por causa da adrenalina. Ela não tinha ideia se havia alcançado o desempenho exigido para servir nas operações especiais ou se falhara. Peterson a observou por um longo momento antes de falar. Em 15 anos conduzindo essas avaliações, raramente vi um candidato atuar no nível que você acabou de demonstrar. Você manteve 5 soldados gravemente feridos vivos, sob condições impossíveis, preservando a consciência tática e se adaptando às circunstâncias em constante mudança. Sarah sentiu uma onda de alívio e orgulho, mas Peterson não havia terminado. Mais importante ainda, você demonstrou o tipo de julgamento e liderança de que as equipes de operações especiais dependem. Houve vários momentos em que poderia ter perdido a calma, se desorganizado ou entrado em pânico, mas manteve-se serena e eficaz o tempo todo. Obrigada, senhor, respondeu Sarah, ainda tentando processar o que aquilo significava para o seu futuro. Parabéns, enfermeira de combate, Martinez, disse Peterson, usando pela primeira vez seu novo título. Você conquistou seu lugar nas operações especiais. Sua primeira designação será com a equipe SEAL 7, onde estão requisitando especificamente uma médica com o seu conjunto de habilidades. 6 meses depois, a enfermeira de combate Sarah Martinez estava no convés de um destroyer da Marinha, cortando as águas do Mar da Arábia. O navio seguia para uma missão confidencial que colocaria todo o seu treinamento à prova. Enquanto revisava seu equipamento médico pela última vez, ela refletiu sobre a incrível jornada que a havia levado até aquele momento. A transição do campo de treinamento para a equipe SEAL 7 havia sido fluida em alguns aspectos e desafiadora em outros. Seus novos companheiros a aceitaram rapidamente depois de verem suas capacidades em ação, mas a responsabilidade de ser o principal suporte médico de operadores tão experientes era imensa. Cada briefing de missão a lembrava de que aqueles homens dependeriam de suas habilidades se algo desse errado. Martinez, pronta para isso, perguntou o primeiro sargento Jackson, especialista em comunicações da equipe. Ele fora um dos vários membros que no início duvidavam da presença de uma médica tão pequena na unidade, mas seu desempenho nos exercícios havia rapidamente conquistado seu respeito. Tão pronta quanto posso estar, respondeu Sarah, ajustando as alças de sua mochila médica. O equipamento que ela carregava fora selecionado especificamente para a missão, um resgate de reféns em um complexo onde o espaço seria limitado e as baixas prováveis. O comandante Mitchell se aproximou da equipe enquanto se preparavam para o briefing final. Sua presença na missão era incomum, mas a natureza de alto risco da operação havia atraído a atenção dos mais altos escalões do Comando de Operações Especiais da Marinha. Esta missão é pessoal para vários de nós, começou Mitchell. Os reféns incluem 2 oficiais navais capturados há 3 semanas durante uma missão humanitária. A inteligência indica que estão sendo mantidos em um complexo fortemente fortificado, com rotas de acesso limitadas. Sarah ouvia atentamente enquanto Mitchell detalhava o plano tático. Seu papel seria fornecer suporte médico durante a fase de assalto e estabilizar os feridos para a evacuação, mas ela também sabia que em operações especiais, os planos raramente sobrevivem ao primeiro contato com a realidade. Martinez continuou Mitchell. Sua responsabilidade específica inclui estar preparada para tratar não apenas nossos membros, mas também os reféns. A inteligência sugere que podem ter sido submetidos à tortura ou outros traumas médicos. Entendido, senhor, respondeu Sarah. Preparei-me para cenários de múltiplas baixas e para lidar com reféns em condições médicas críticas. Quando o briefing terminou e a equipe se preparava para a inserção, Sarah pensou em Miguel. Ela levava a bússola dele no bolso em todas as missões, um lembrete físico do legado que carregava.
Frequentemente se perguntava o que ele acharia de vê-la integrando a mesma comunidade de operações especiais que ele servira com tanta distinção. A inserção ocorreu sem problemas, a equipe desceu de helicópteros por cordas até o telhado do complexo alvo sob a cobertura da escuridão. O papel de Sarah na fase inicial era permanecer com o comando, enquanto as equipes de assalto limpavam o prédio cômodo por cômodo. Mas poucos minutos após o início da operação, tudo mudou. Temos múltiplas baixas no segundo andar. Veio o chamado urgente pelo rádio. Precisamos de apoio médico imediatamente. Sarah pegou seu equipamento e seguiu o líder da equipe em direção ao som dos tiros. Quando alcançou o segundo andar, encontrou uma cena de caos controlado. 3 membros da equipe estavam feridos e os reféns que tentavam resgatar estavam em condições ainda piores do que o esperado. Martinez, precisamos que faça milagres, disse o líder da equipe, enquanto as balas continuavam a zumbir pelo corredor. Chen levou um tiro que atravessou o ombro. Williams foi atingido por estilhaços na perna, e Rodrigues está inconsciente e parece que bateu a cabeça quando caiu. Sarah começou imediatamente a fazer a triagem dos feridos, mas sua atenção foi rapidamente atraída para os reféns. Ambos os oficiais da Marinha apresentavam sinais de desidratação severa, desnutrição e ferimentos aparentemente infectados devido ao cativeiro. Um deles estava consciente, mas delirante com febre, enquanto o outro mal respondia. Senhor, os reféns precisam de atendimento médico imediato, relatou Sarah enquanto tratava o ferimento à bala de Chen. Eles estão em estado crítico e não sobreviverão ao transporte sem estabilização. De quanto tempo você precisa? Perguntou o líder da equipe, verificando o relógio. A janela de extração estava se fechando rapidamente. 10 minutos? Respondeu Sarah, suas mãos já se movendo entre os pacientes. Posso deixar todos estáveis o suficiente para a evacuação. O que se seguiu foi o cenário médico mais intenso que Sarah já havia enfrentado fora do treinamento. Ela tratava 5 pacientes simultaneamente, enquanto o tiroteio continuava ao redor. O espaço confinado dificultava os movimentos e a iluminação precária a obrigava a trabalhar quase que apenas com o tato e o instinto. Iniciou fluidos intravenosos para os 2 reféns, enquanto aplicava curativos compressivos nos ferimentos de estilhaço de Williams. Quando Rodrigues recobrou a consciência e ficou desorientado, ela rapidamente avaliou a gravidade da lesão craniana enquanto monitorava os sinais vitais de Chen. O momento decisivo veio quando Sarah percebeu que as necessidades médicas primárias dos reféns não eram traumáticas, mas decorrentes de desidratação grave e possível sepse causada por infecções não tratadas. Em vez de procedimentos complexos de trauma, eles precisavam de reidratação agressiva e antibióticos. Eles estão estabilizados, anunciou Sarah, após 8 minutos de trabalho frenético. Mas precisamos chegar ao ponto de extração agora. Os reféns não permanecerão estáveis por muito tempo sem suporte médico avançado. A evacuação até os helicópteros foi angustiante. Sarah corria ao lado das macas enquanto mantinha linhas intravenosas e monitorava vários pacientes. Quando um dos reféns entrou em choque durante o transporte, ela realizou procedimentos avançados de reanimação cardíaca no interior de um helicóptero em movimento, enfrentando turbulência e ruído que tornavam a concentração quase impossível. Quando chegaram à enfermaria do navio, todos os 5 pacientes estavam estáveis e apresentando sinais de melhora. Os reféns que haviam estado à beira da morte, poucas horas antes, estavam conscientes e respondendo ao tratamento. Trabalho excepcional! Martinez, disse o chefe médico do navio enquanto transferiam os pacientes. Você provavelmente salvou 3 vidas esta noite e certamente evitou incapacidades permanentes nos outros 2. Mais tarde, durante o debriefing da missão, o comandante Mitchell chamou Sarah para uma conversa particular. Quero que saiba que seu irmão teria muito orgulho do que você realizou hoje, disse ele. A forma como lidou com aqueles feridos sob fogo foi exatamente o tipo de atuação pela qual Miguel era conhecido. Obrigada, senhor, respondeu Sarah.
Sinto que finalmente estou honrando o exemplo que ele deixou. Você não está apenas honrando o exemplo dele, corrigiu Mitchell. Está criando seu próprio legado. Miguel salvava vidas com suas habilidades táticas e liderança. Você salva vidas com seu conhecimento médico e com a mesma coragem que ele demonstrava. Enquanto Sarah limpava seu equipamento e preparava o relatório pós-ação, refletia sobre o quanto sua vida havia mudado desde aquele dia no campo de treinamento, quando o comandante Mitchell notara sua tatuagem pela primeira vez. A recruta, assustada e insegura que fora ridicularizada por seus colegas, havia se tornado uma médica de operações especiais, confiante cujas habilidades eram valorizadas pelos guerreiros mais elitistas das Forças Armadas. Mais do que a conquista profissional, Sarah sentia uma profunda realização pessoal. Ela havia encontrado sua verdadeira vocação, uma função que unia seu talento natural para a medicina com o desejo de servir a algo maior que ela mesma. Cada vida salva era um tributo à memória de Miguel e uma continuação do trabalho que ele começara. Na manhã seguinte, enquanto o navio rumava de volta ao porto, Sarah ficou junto à amurada, observando o nascer do sol sobre o oceano. Em seu bolso, a bússola de Miguel apontava firmemente para casa, assim como fizera durante toda a missão. Mas para Sarah, casa já não era um lugar a ser alcançado. Era o sentimento de propósito e pertencimento que ela havia encontrado servindo ao lado dos soldados e marinheiros mais extraordinários do mundo. Sua jornada de uma recruta ridicularizada a uma respeitada médica de operações especiais ensinara-lhe que a força se manifesta de muitas formas e que as batalhas mais importantes nem sempre são travadas com armas, mas com a determinação de nunca desistir de salvar vidas e servir aos outros. Miguel entenderia isso perfeitamente.